Olá, estamos iniciando mais um Esporte em Cartaz e de imediato eu convido você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, mais uma vez ao lado do meu amigo Frederico Flecha e hoje vamos falar sobre atletismo. Vamos conversar com um medalhista olímpico que marcou época e foi tricampeão mundial na prova dos 200 metros rasos. Satisfação em recebê-lo, Robson Caetano. Muito bom ter você aqui na nossa bancada. E eu te pergunto de início, você teria sido o primeiro bad boy da história do esporte brasileiro? Olha, se é bad boy ou não, mas antes de mais nada, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre digo na minha página lá no Instagram que é: oi, olá, como é que vocês estão? Né? Flecha, Sérgio e vocês que estão conosco aqui. Bad boy, eu acho que é um pouco pesado, né? Eu acho que eu sempre fui muito justo, né? Muitas das vezes a justiça corre por caminhos que, né, te levam a se tornar um bad boy, né? Nós temos aí um Romário que foi bad boy na pequena área, o cara era imbatível. E eu, nas provas de velocidade, eu acho que eu dei o meu recado, mas dei o meu recado direitinho. Porque eu chegava para os caras e dizia assim, ó, dá para você hoje não, né? Mas você era irreverente, andava de moto, lente de contato azul, cinza. Não, azul, pô. Eu queria realmente dar o bad boy nesse sentido, não, né? Irreverente. Mas é aquela história. Eu acho que você precisa viver essas histórias até para você poder contar para os seus netos, né? Não adianta nada ficar aquela monotonia. E ser atleta é legal pelo seguinte: você se permite algumas coisas que acabam se tornando moda. Por exemplo, quando eu cheguei correndo de óculos escuro aqui, e ela marrento pra caramba e não sei o quê. Vê se não tá todo mundo correndo com óculos na Ou seja, você é um inovador. Eu sou aquele inovador, não sou o bad boy. Inovador, gostei disso. Então tá bom, se define pra gente, então. O Robson Caetano, falando dele na terceira pessoa, é o cara que me levou a conquistas inimagináveis. Sabe? Eu tenho que agradecer não somente a essa figura que foi criada, porque se tornou um branding, se tornou uma marca, né? As pessoas, quando falam Robson Caetano, eu já ouvi isso, cara. Onde é que foi que eu ouvi isso? Por quê? Porque a gente abre o leque de opções. Pô, eu sou formado em educação física, jornalismo, sou paraquedista, sou voador de asa delta, DJ. Se eu sair, me dava uma oportunidade para estudar, para fazer, eu metia as caras. E eu tive uma namorada que dizia sempre assim, ela, Ró, você é autodidata. Ró? É Ró. E eu falava assim, Flecha sabe quem é. E eu falava assim, pois é, Ró, eu realmente eu vou pegando e vou aprendendo. Só que não adianta nada você ser formado academicamente e não ter a prática. E eu fui para os dois lados e, graças a Deus, tive a oportunidade de crescer como ser humano, como profissional, aprender coisas que eu como pessoa simples, neguinho da favela da Nova Holanda, lá da Maré, jamais conseguiria. Então, vamos contar um pouco da sua história. Como é que você chegou no atletismo? Eu estava jogando futebol no campo de várzea. Fui jogando futebol, jogando de lateral direito. E uma bola perdida, linha de fundo, o pessoal, não vai conseguir. Eu, cheguei na bola. Nesse momento, passa uma menina chamada Sônia R7, num fusquinha caramelo, e diz para os atletas que estavam no carro, que era a Sandra e o Mário, que eles faziam salto em altura e moravam na Fazenda Botafogo, onde eu morava com minha mãe e meu padrasto. Ela, quem é aquele menino ali? Ela, é o Micail, meu apelido era Micail, porque eu tinha uma impulsão, mas na hora de bater a bola eu só tocava aqui para ali, eu não dava pancada. E ela falou, é o Micail. Pô, chama ele para treinar com a gente. E o meu negócio era jogar futebol. Isso foi em 1978. E eu via, por exemplo, o Sócrates jogando, aquele pirulitão jogando, com aquela jogada, aquela coisa toda. Eu falava assim, cara, esse cara é pirulitão, joga bem, cara. Eu acho que se eu treinar direitinho, eu consigo também. E aí, quando surgiu o convite para fazer atletismo no Botafogo, o que eu pensei? Putz, eu vou lá dizendo que vou pro atletismo, mas dou um pique ali, vou fugir pro futebol. Só que, e eu conto isso nas minhas palestras, né? Foi uma jogada que o tiro saiu pela culatra, porque o treinamento acontecia embaixo da piscina do Botafogo e eu me vi ali embaixo da piscina do Botafogo durante 2 anos treinando, me preparando. O primeiro ano foi um ano muito lúdico para aprender realmente o que era atletismo,
e conhecer as figuras importantes do atletismo. E eu acho que falta um pouco disso hoje. E o segundo ano, que foi em 1979, eu comecei a sentir um pouco mais do gostinho de ir treinar na Urca, ali naquela pista que era um espetáculo, era uma pista de Robertin ainda, do Exército, né? Do Exército, a quem eu devo muito na minha preparação, o coronel Paulo Ney e o coronel Calomino, que faziam parte da comissão naquele ano, o Calomino, grande amigo. E aí eu comecei, em 1980, efetivamente a participar de um momento mais importante da minha vida, que é sentir o cheiro do tartan. O tartan, para quem não conhece, é uma pista, antigamente era vermelha, toda vermelha, com os granuladozinhos. Isso. E esse cheiro do tartan me pegou. E aí eu fiz minha primeira competição, não venci. O futebol ficou para trás. O futebol ficou... Anos depois, por incrível que pareça, eu encontro o falecido Sócrates, um grande amigo, e eu disse para ele assim, cara, eu entrei pro atletismo pensando em você. Me espelhando, né? Espelhando em você, falando, cara, esse cara... E eu me encontro hoje jogando futebol contigo. E ele fala assim, pô, ainda bem que eu fui uma referência positiva para você. E assim como eu disse para ele, muitos outros jovens passam por mim e dizem assim, comecei a fazer atletismo por sua causa. Isso é muito legal. Mas conta aí como você descobriu quais seriam as suas melhores provas. Eu fui treinado para ser substituto do João do Pulo. Isso era fato. Existia uma... E já era medalhista, né, de 75. Olímpico, exatamente. Ele foi garfado em 1980. Pô, em 1980 ele saltou acima de 18 metros e os caras lá na antiga União Soviética, União Socialista das Repúblicas Soviéticas, puxaram a trena para trás, cara. Caraca. E tiraram a medalha de ouro do cara, do peito do cara. Ele 2 vezes medalha de bronze, né, 76 e 1980. Então, eu estava sendo preparado, não para ser substituto, né, mas muito do que o João do Pulo fazia, do que o João Carlos fazia, eu não fazia. Eu não bebo, não fumo, não tenho vícios, né? O João Carlos era um cara que, da noite, gostava de um pagode. Eu não, sempre fui mais reservado. Então, na minha cabeça, o professor Ailton da Conceição e a professora Sônia Rissetti estavam me preparando para o salto de distância e salto triplo. Então, você treinava salto? Eu treinava salto. Comecei fazendo salto em distância. E, posteriormente, o salto triplo começou a entrar de leve né, no meu resumê. Só que eu comecei a sentir dor no calcanhar. E um belo dia, treinando lá no Cefam, que é da Marinha, que também eu devo boa parte da minha preparação à Marinha, eu sinto o calcanhar e aí a Sônia fala assim, então faz o seguinte, nós estamos a poucos dias do Troféu Brasil, faz só umas retas aí, bem à vontade e tal. E aí eu comecei a desenvolver bem os 100 metros. Eu corria, era uma distância bem menor para salto de distância, só que eu era muito coordenado. Então eu só estendia e comecei a correr bem a prova dos 100 metros. E aí fui para o Troféu Brasil, eu era juvenil, estava com 16 para 17. O João Batista Eugênio também é da mesma safra, chegou junto praticamente. Eu fui terceiro no Troféu Brasil aos 16 anos e ele ficou em quarto. E aí a gente começou a ganhar o mundo a partir daí. Só que eu me dediquei um pouquinho mais, mantive mais o foco do que ele. Então foi tudo na prova dos 100 metros iniciando. 100 metros é a prova que eu mais gostava de fazer. Eu vou incluir uma pergunta aqui. Havia preconceito na época? O futebol sempre foi um esporte que, no início, né, era muito alijado. Né? E o atletismo? Sempre houve um pequeno preconceito com o atletismo. O atletismo sempre foi o primo pobre dos esportes. Era aquele esporte que, por exemplo, para você ter uma ideia, no Botafogo, nós herdamos os agasalhos do pessoal do polo. Por isso que o Solon é muito próximo. Então, a gente usava aquele conheceram no Botafogo? No Botafogo. E aquele agasalho atoalhado, pesado, a gente usando aquilo para aquecer, cara. Então, assim, tudo que não prestava mais para ninguém, que não... entrega para o atletismo, dá para o atletismo. Então, essa fase do esporte, esse momento do esporte, em que, para você ter uma ideia, o atleta profissional não podia ganhar mais que o presidente da República. Isso era praticamente lei. Você não podia, porque senão se tornava profissional, não podia assinar contrato.
Porque na época ninguém era profissional. Esporte não podia. Esporte amador. Exatamente. Puramente amador. Então, isso limitava muito o futebol. As outras modalidades vinham sofrendo mais ainda, né? O efeito cascata. E o atletismo sempre foi o primo pobre dos esportes. Isso ficou assim durante bom tempo, né? Mesmo com o Ademar Ferreira da Silva tendo sido bicampeão olímpico, com toda essa pujança, né? Você ter uma Ida dos Santos, que foi quarta numa Olimpíada, sem ninguém, cara. Então, isso falta um pouco para os nossos atletas entenderem a importância desses atletas na história do atletismo. Então, com 19 anos, você ganhou a primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos de Caracas. 18 para 19. 18 para 19. O que isso representou para você naquela época? A entrada definitiva no esporte internacional. As pessoas começaram a ver um Robson da Silva, conhecer o Robson da Silva. Até porque achavam que eu era filho do Ademar Ferreira da Silva. Muita gente me perguntava, você, da Silva, você, por acaso, é parente do Ademar? Are you related to Ademar Ferreira? Eu falava, não. Ele é um da Silva, eu sou o outro. Mas, porque esse é um país dos da Silva, dos Souzas, enfim... Dos Santos, né? É um país que tem na essa equipe raiz. Era João Batista Eugênio Silva, Nelson Rocha dos Santos e Gerson Andrade de Souza. E o Robson da Silva. Então, assim... 4 S's. 4 S's. Olha que coisa incrível. Então, isso... E ali, eu via bem de perto pela primeira vez um cara chamado Ben Johnson. Ali, eu comecei a entender e ver o tamanho dos caras. Isso foi em 1983. Para 84, assim... não houve muita mudança. Eu vi os caras gigantes já ali. E eu lembro que o Nelsinho, daquele tamaninho, queria brigar com os caras. E falou assim, Robson, empurra eles. Eu falei assim, oi? Empurra eles? Eles estão travando a nossa passagem, a gente está treinando passagem de bastão, a gente quer passar. Aí eu falei, vou meter a cara aqui, mas é o seguinte, hein? Depois não vai correr não, hein? Segura a bronca. Segura a bronca. Você é um aquilo. E aí o Nelsinho respondeu, botou o dedo na cara. Aí eu falei, agora vamos partir. Aí começamos a armar para os caras. E foi bem divertido, porque anos depois, eu converso de vez em quando com o Ben, eu falo assim, o Big Ben, chama ele de Big Ben, eu falo assim, cara, você lembra disso? Ele lembro perfeitamente. E você era um neguinho abusado. Eu falei assim, eu era aspirante a grande atleta ainda. E quem mandou foi um cara que era campeão do mundo, em 79, Nelsinho, que mandou fazer isso. Aí a gente dá muita risada sobre isso, mas a partir dali, as pessoas começaram, o nome Robson da Silva começou a ser ecoado, né, mais no âmbito internacional. E no Brasil ficou Robson Caetano. Qual você prefere? Eu prefiro o Robson Caetano da Silva. Prefiro ele inteiro, porque eu não nasci Robson Caetano ou sou Robson da Silva, mas eu prefiro o Robson Caetano da Silva. E uma coisa que é curiosa é que o Robson que escreviam nos jornais era um Robson... Não sei quem foi que começou com essa ideia, com essa história. Era um Robson com acento no O, no primeiro O. Robson Caetano. Robson Caetano. Até que um dia eu falei assim, gente, meu nome não tem acentos. Tira esse acento agudo. Tira, não tem. E aí passaram a tirar o acento agudo do primeiro O. Ô, Robson. Oi. Em 84, primeira Olimpíada. Foi legal. Você estava preparado? Pronto. Pronto. Mas conta então essa história pra gente. Eu estava pronto para ser talvez um atleta revelação para os Jogos Olímpicos, naqueles Jogos, no time do Brasil, né? Correndo o revezamento 4%, ajudando meus companheiros no revezamento 4%. E eu sou muito fiel às amizades. Muito, mas extremamente fiel às amizades. Eu não tenho essa história de olhar torto. Se eu gosto, legal, maneiro. Se eu não gosto, eu não vou lá incomodar. Deixa quieto. Até porque é necessário você respeitar o espaço do outro, para você ser respeitado. E eu lembro que nessa Olimpíada, cara, eu corri com o Nelsinho, fomos medalhistas no Pan-Americano. Isso. O Gerson abrindo o revezamento, o Nelsinho nervoso e revoltado com o Canadá por conta do episódio, o João Batista e eu. E a gente ganhou do Canadá.
lá. Ficou Cuba em primeiro, Estados Unidos em primeiro, Cuba em segundo e o Brasil em terceiro. E o Canadá ali, a gente mordendo o Canadá mordendo a gente mordendo o Canadá. Coladíssimos. E aí, de repente, o Nelsinho está barrado no revezamento. Talvez essa seja uma história que eu nunca tenha contado assim, né? E eu disse, cara, não é possível. E eu percebendo o ambiente que estava se formando por conta de um treinador que achava que o atleta dele estava fazendo melhores resultados e não estava, né? E eu percebendo aquilo tudo acontecendo, eu corri o 200, fui até a semifinal. Eu tive o prazer de correr com um cara chamado Pietro Meneia, na mesma série que ele, e não fui para a final. Consequentemente, eu estava pronto para correr o 4 por 100. Não tinha mais nenhuma responsabilidade em prova individual. Só que a gente correu a eliminatória, a semifinal do 4 por 100, e o Nelson barrado. Aí eu falei, cara, não pode. O Nelsinho é um cara que tem é de uma inteligência correndo, ele carrega um símbolo do que é o guerreiro no 4 por 100. E no 4 por 4 também. 4 por 400. 4 por 400. Aí eu fui conversar com esse técnico. E falei para ele assim, poxa, por que o Nelson está barrado, está fora do revezamento? Ele falou assim, tá fora porque ele, dos 5, é o pior tempo. Eu falei, não é. É assim. Faz o seguinte, vai correr e deixa que do revezamento, da formação do revezamento, eu cuido. Aí eu saí de lá mordido. Saí assim, tá bom. E eu saí. E em Los Angeles estava uma onda de atentados, né? Tanto é que estávamos eu e o Solon numa... Lembro bem disso. Parceiro, Solon é parceiro. Uhum. E falou, cara, a gente está aqui, mas não diz o que aconteceu. Eu falei, não, eu sou um túmulo, estou fora. E eu falei, eu vou sair. Vou dar uma viajada por aí, vou sair por aí. Uma relaxada. Vou dar uma relaxada. Só que eu encontro a Atachê, que é uma das pessoas que toma conta das delegações e tal. E essa Atachê, por coincidência, falava português. Eu falei, não é possível, cara, não é possível, essa menina fala português, chamava Melanie. Eu falei, cara, ela dá para ela dá, você quer sair para passear? Eu quero. Então vamos. E aí, saímos para passear. Não voltei. Saiu da vila. Saí da vila. Não voltei. E o Solon? O Solon estava na onda dele. Aliás, o Solon já tinha voltado para o Brasil, porque o revezamento... Porque as provas de natação, swim, era tudo na primeira parte da Olimpíada. E depois vem as provas do atletismo. E ele já tinha voltado para o Brasil. E eu falei, caraca, e agora? E tal, bom, enfim. Voltei para a Vila Olímpica. Não, peraí, você saiu da Olimpíada. Eu saí da Vila. Saiu da Vila Olímpica. E aí o pessoal do judô ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo no dia seguinte. A galera toda ficou sabendo que ele não tinha retornado. Doutor André Richer. Chegou em você? Eu não lembro como chegou, mas eu sei que era o xixo era em torno de que o Robson não tinha voltado. E com essa situação de atentado e tal, todo mundo ficou preocupado também, né? Só que ele voltou. E aí o doutor André Richer, na época, me chamou lá no presidente, quarto, chamou ele. Aí tinham 3 dirigentes. Ele me chamou e perguntou, Robson, e assim, ele foi direto. Com qual das minhas secretárias você estava? Aí eu disse, nenhuma. E o senhor estava onde? Eu falei, eu estava no quarto. Ele, não, você não estava no quarto. E ele estava no quarto, eu não estava no quarto. Ele falou assim, faz o seguinte, pega suas coisas. Não, minto. Você vai ficar confinado ao seu quarto e só vai sair para as refeições. Eu falei, tá bom. E fui embora. Aí eu entro no quarto, o Gerson Andrade. Puta, neguinho, que cagada, mano. Caraca, por que você fez isso, cara? Eu falei assim, o Nelson correu? Ele, já estão lá, eles vão correr. Eu falei, perfeito. É isso. E eu lembro que quando eu saí, antes de sair, eu disse pro Nelsinho, falei assim, Nelsinho, tu vai correr isso aí, cara. Você não pode ficar fora do revezamento. Você é chave principal, você é chave para esse revezamento funcionar. Ponto. E aí ele correu, o revezamento 4 por 100. Eu corri a eliminatória, eu classifiquei o time para a semifinal. Eles correram a semifinal no dia seguinte de manhã e à tarde correram a final.
quando eles correram a final, eu já estava no Panamá. Eu assisti numa televisão, numa tela no Panamá. Eu falei, caramba, fomos para a final e nós fomos oitavo nessa final. Poderíamos ter ido um pouco melhor? Poderíamos ter ficado ali em quarto, quinto, com um time completo, com o Nakaya, Nelson, João Batista e eu. Esse era o time... Essa era a formação, né? Esse era o time ideal para correr. Porque o João Batista correu 200 metros brilhante naquela Olimpíada. O pessoal estava de olho nele. O Nelsinho, o pessoal já conhecia. O Nakaya, o pessoal também conhecia, porque o Nakaya deu um couro no Pier Francesco Pavone, em Fórmia, no ano anterior. Então, todos esses nomes eram conhecidos. Os mais desconhecidos éramos eu, o João Batista já tinha feito uma final, e mais ou menos eu. Então, o revezamento ele é composto disso. Primeiro, a impressão, e a segunda, não são os mais rápidos que vencem, muitas das vezes. É o bastão mais rápido que vence. Muito bem. E aí, depois, no ano seguinte, você foi campeão do mundo. Cara, essa história é muito legal. Claro, campeão do mundo. Muito maneira. Porque ser campeão do mundo no ano seguinte tinha muitas circunstâncias envolvidas. Primeiro, eu estava fora do esporte. O Comitê Olímpico do Brasil não queria mais que eu voltasse para a seleção. Era assim... Por conta da Olimpíada. Por conta da Olimpíada, vamos dar uma punição para esse rapaz. Ele, por enquanto, a gente vai deixar ele de molho. Mas eles esqueceram também que era o último ano olímpico do Nelson, né, cara? Pô, tem que levar em consideração algumas coisas. Mas o problema é que você sabe que assim, o brasileiro não tem memória nenhuma. O dirigente pode até ser que tenha alguma, mas o que eles querem, o que se faz necessário é ter uma renovação que dê conta do recado. E a gente estava dando conta do recado. Eu, João Batista Eugênio, o Arnaldo de Oliveira estava chegando também. Então, assim, você viu uma turma chegando, uma turma muito boa chegando. Então, isso animou os caras. Só que eu me tornei irreverente, não. Me tornei o irresponsável. Pô, Robson Caetano, irresponsável, não sei o quê, por isso, aquilo, outro. E quando eu voltei de Los Angeles... Eu esqueci meus documentos, minha carteira com documento, tudo em Los Angeles. Eu cheguei aqui para ir para casa. Passou pelo Panamá com nada. Embora, só vim com meu passaporte. E quando eu cheguei aqui no Brasil, para concluir essa história, um jornalista, que eu não lembro quem foi, mas falou assim, pô, como é que você... Puta, eu falei, eu esqueci meus documentos, cara, eu não sei como é que eu vou para casa. Ele falou, eu te dou uma carona. E a história estava abafadinha, ninguém estava sabendo. E aí... Bem no carro, aquela coisa toda, batendo papo. Pô, mas por que você está vindo embora mais cedo? Pô, por que você não correu o revezamento? Pô, porque não saía, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. As coisas vinham por telegrama. Aí eu falei, não, aconteceu um probleminha e tal. Probleminha? Como assim probleminha? Aí ele foi investigar. E aí descobriu e ele acabou soltando. Foi no Jornal do Brasil, se eu não me engano, que saiu. Mas, enfim, em 85... O Braguinha me chama na sala dele, a convite do Carlos Alberto Lanceta, para fazer parte de um time novo, que era um time do pode falar aqui, não pode? Pode. Do Bradesco, que criou uma equipe nova de atletismo. A Gama Filho estava meio que parando, tropeçando, estava 85, estava meio devagar, poucos alunos e tal, e não tinha como manter a equipe de atletismo. E nós fomos para o Bradesco. Só que a condição para eu estar no Bradesco era... Não. Pede para o Pretinho vir falar comigo. E eu fui. Ele tinha uma sala aqui na Barão de Itapajipe, aqui no Rio de Janeiro. E eu entro na sala, um monte de troféu, um monte de coisa e tal. Aí ele diz para mim assim... Ele fala, eu te trouxe aqui para te fazer uma única pergunta. Você... Para fazer parte da minha equipe, tem que ser disciplinado. Você está aqui, vai treinar e estudar ou vai ficar correndo atrás de mulher aí na rua? Aí eu falei, opa, mané. Não, eu vou estudar e vou treinar. Ele falou assim, então você faz parte hoje da minha equipe. A gente embarca daqui a 2 semanas para tal lugar assim assado. E nós fomos. E eu esbarro com o Senna. O Ayrton, Senna da Silva. E me torno campeão do mundo naquele mesmo ano, 85. O Senna se torna campeão do mundo em 88. Em 88 eu fui medalha de bronze no 200 metros e fiz a final contra o Ben Johnson. E aí eu brinco com ele na Vila Riso,
numa festa que a Globo produziu, porque a gente falou sobre sonhos. Festa do Esporte Espetacular. A Festa do Esporte Espetacular. E a gente falando sobre sonhos. Né? Cara, uma festa linda. Pepe tava, levou a asa dela, foi lindo. E aí eu falei, caramba, você é campeão do mundo. Ele falou, sou, pô, caramba. E você? Eu falei, também sou campeão do mundo. É mesmo? É. Foi esse ano. Eu falei, não, eu fui antes de você. Foi 85. Então a gente dava... Tirou uma onda aí, tirei uma ondinha. Então, nesse ano que a gente completa 30 anos sem ele, é uma memória uma memória afetiva incrível, sabe? E eu lembro quando aconteceu o acidente com ele, fugindo um pouquinho do atletismo, eu estava em San Diego, em 1994, eu estava sozinho, assistindo a prova, e quando aconteceu a batida, cara, sabe quando deu uma escurecida na casa? Eu estava sozinho. Então, nesse ano que completa, assim, foi no dia do trabalho também, então, assim, a gente... É bom, é uma saudade agradável. E eu me tornei campeão do mundo em 85. Foi incrível. Foi em Canberra, na Austrália, eu correndo 200 metros. E aí o 200 metros se apresenta para a minha vida, definitivamente. Eu gosto muito do 100, o desafio é grande, mas o 200 se apresenta definitivamente. E como é que você foi chamado? Pro 200? Não, digo porque você não estava meio que esquecido. Isso, não, eu tava totalmente, eu estava banido, estava quase banido. Estava banido. Aí o que aconteceu? Eu comecei correndo provas avulso. Por isso que eu falo que o Exército, aqui a pista do Exército, tem uma importância muito grande para a minha vida esportiva. E aí eu corro ali com a camisa toda branca, eu não podia correr com uniforme nenhum. E eu corro avulso, eu bato na trave, corro 10 e 1 e igualo o recorde brasileiro e sul-americano. Aí o pessoal, opa, não dá para deixar esse cara fora da seleção carioca. Temos que levar esse cara para a seleção carioca. E aí eu vou para o Campeonato Brasileiro, e aí lá eu corro 10 e 1 de novo e ganho a prova. Aí eu saio do Campeonato Brasileiro direto para o Sul-Americano. Eu saí com uma malinha pequenininha e vou direto para o Sul-Americano. Aí eu já recebo uma mala um pouco maior com o uniforme da Seleção Brasileira de atletismo. Nada pelo COB ainda, pela CBAT. E eu vou lá e ganho o Sul-Americano. E aí eu vou para a Copa do Mundo, vou para a Copa Pan-Americana em Porto Rico. Aí lá eu esbarro com o Ben Johnson de novo. Desai Williams, Ben Johnson, essa galera toda, porque aí ia escolher a equipe das Américas para representar as Américas, que era o conglomerado das Américas contra o resto do mundo. A Europa, a Oceania, cada uma dessas cores que estão aqui. Aí eu vou e ganho a Copa Pan-Americana. Eu fico em segundo no 100, recebo a vaga de titular no 4x100 e ganho 200 metros. Ganho do Ben Johnson, ganho de todo mundo. Eu falo, porra, que é esse neguinho? Aí eu vou para a Copa do Mundo como titular do 200 e o revezamento 4x100. A gente fica em segundo no 4x100. Eu, Ben Johnson, Desai Williams e Silvio Leonardo. A gente corre... Não, Oswaldo Lara. E Oswaldo Lara, se eu não me engano. Corremos ali e falamos, caramba, ficamos em segundo. E aí eu vou para o 200, desencanado, correndo raia 2, raia 1, sei lá, e vou lá e mato geral, pum, ganha a prova. Falei, caramba, sou campeão do mundo. Tem uma história bacana aí dessa conquista pra gente. Qual delas? Da Copa. Da Copa do Mundo? História bacana é a seguinte, tem sempre uma história bacana. Tinha uma canadense chamada Cecília Brandt. Eu me pego ouvindo um conselho, olha isso. Ela falou um francês meio espanholado para me explicar que era possível eu conseguir tudo o que eu queria. Bastava apenas eu me concentrar naquilo, manter o meu foco. Aí ela falou uma coisa importante, ela falou assim, mulheres vão atrás de você. Vai chegar um momento que você vai ter várias, mas vai ter um momento especial na tua vida que você vai ter que escolher o que é certo, o que é bom, o que não é para você. E é nesse momento que você vai escolher a certa. Aí eu falei, putz. Aí você começa a entender o seguinte, eu posso tudo o que eu quero, mas não posso ter tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Como é que funciona isso? E aí você começa a se pegar pensando, cara, como é que eu faço? Como é que eu não faço? E aí entra a Sônia Rissetti de novo, psicóloga. Foi minha primeira técnica e me ajuda muito nesse aspecto.
ela me tirou, assim, alguns fantasmas que começaram a me perseguir. Falar, cara, será que toda competição que eu vou esbarrar numa mulher, vou fugir da Vila Olímpica, cara? Não pode. Então, essa é uma das histórias, mas eu acho que a história mais forte... Você fugiu de novo? Não, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, Serginho. Aí é burrice demais, né? Eu lembro do João Carlos de Oliveira. Ele era o nosso embaixador, porque ele é tricampeão do mundo também, né? No salto triplo. E eu lembro que eu estava chegando no quarto para descansar e o João fala assim, quem é que está aí? Fala, sou eu, João. E ele diz assim, pô, neguinho, pega minha perna aí. Quando ele diz isso, eu falo, caraca, mano. Um cara que eu fui preparado para substituir, para ser... E, de repente, eu fui lá, eu peguei a perna dele, aí entreguei para ele. E ele encaixou aquela coisa toda e ele falava assim, pô, neguinho, eu com a perna aqui... eu ganharia desses caras todos. E é verdade. Não existe, talvez só 2 atletas que eu tenha visto na vida tenham recebido talento tão grande e tenham desperdiçado, assim, o João por uma questão de um acidente e o outro João Batista Eugênio, que recebeu um talento nato para correr a prova dos 200 metros e jogou fora. Ele desperdiçou, não quis treinar, não quis manter o foco, não quis estar voltado para o esporte, voltou para Paraíba, abandonou o atletismo e hoje, quando eu converso com ele diz, eu me arrependo. Fala assim, mas o tempo não volta. Bom, aí vem um outro ciclo, Jogos de Indianápolis, 87, Seul, 88, um Grand Prix, nova Copa do Mundo, 89, uma Universiade. Foi o melhor momento da sua vida? Foi. Como esportista, eu diria que foram de 1985 a 1995, eu fiquei entre os 10 melhores do mundo nesse tempo. Caí para 12º e fiquei em 12º, 96. Não, fiquei em 96, 10, foram quase 12 anos entre os 10 melhores do mundo. Só em 97 que a queda foi muito bruta, porque aí já tinha conquistado a medalha no 4 por 100, eu já estava meio desmotivado, meio desanimado. Faltava motivação e tal, e eu não conseguia isso. Porque o atleta funciona da seguinte forma. Notícia. Sai uma notícia boa, putz, é motivação. Dá um input para o cara sensacional. E a chavezinha, você vai acionando e desligando, acionando e desligando. A cada input que você vai recebendo. Né? E esses inputs, ou seja, esses empurrões, eles são necessários o tempo todo. E a imprensa é fundamental nesse aspecto. Quando ela começa a bater dizendo que você está velho, que você... será que você consegue? Mas não... Putz, aí começa a complicar. E a cabeça... ainda mais agora. Eu agora estou muito voltado para essa história. Sempre fui, mas agora estou muito mais voltado para essa história do mental. Eu corria 100 metros assim, mentalmente, porque eu não tinha vídeo para ver, então mentalmente eu corri os 100 metros 10, 20, 25, 30 vezes. E com o cronômetro na mão, congelando o cronômetro num determinado momento, eu olhando. Eu me encaixava nesse modelo de corrida. Então, isso eu sempre fiz a minha vida inteira. E hoje eu vejo que ele é super importante e necessário. Então, quando você se encontra 12 anos entre os 10 melhores do mundo, ganhando tudo, entrando no... Eu lembro da Sport Illustrated, não, foi uma revista de atletismo que falava assim, teve um ano que foi Robson da Silva, Almost Perfect. Caramba! Almost Perfect, porque eu fiquei em segundo numa prova. Eu corri 49 vezes, venci 48, fiquei em segundo numa. E foi durante um Grand Prix na França, no Hércules, na França, em Monte Carlo. E eu falei, cara, eu tenho que voltar aqui e pegar essa medalha de ouro. Eu era fominha de medalha. E aí, tem quantas, você sabe? Não sei quantas. E pior não é isso. Teve um dia que eu acordei, porque assim, ninguém cuida.
Eu não cuido. Tu deixa lá no canto, vai ficando, vai ficando mofo, criando mofo. Teve um dia que eu acordei em casa, eu olhei para aquilo tudo e falei assim, quer saber? Chamei uma turma, uns garis. Falei, tem umas coisas de metal lá em casa, vocês querem para vocês? Eles, como assim, senhor Robson? Eu falei assim, umas coisas de metal. Eles subiram e saíram recolhendo tudo. Troféu, medalha, um monte. Para mais de 800 medalhas. Muita medalha. Sim, a Olímpica. Olímpica, essas estão guardadas. Não tem como. Mundial e Olímpica, elas estão guardadas. Essas estão na minha prateleira. Inclusive, eu tenho um cantinho onde eu gravo meus vídeos, né, onde eu faço minhas reuniões, aí fica ali atrás e tal. Tem um troféu Raça Negra, tem as tochas olímpicas. Então, assim, um cantinho olímpico. As tuas estão onde? Guardadas também. Tem que estar guardado. Oi? Quantas? Tem bastante, eu não sei o número certo. A gente não conta. A gente não conta. Assim, a gente é fominha de medalha. A gente quer a medalha, quer entrar na competição e ganhar a medalha. Ganhar a medalha. Isso é verdade. Porque o homem, diferente da mulher, a mulher, ela vai para a competição assim, imbuída de competir bem, de ir bem. O homem é competidor, não, ele é conquistador. Ele quer conquistar. Ele vai lá para conquistar a medalha, para ganhar a medalha. Não tem essa história. Mas elas também vão. Porque elas entram num universo que, durante muito tempo, e assim, as feministas que me perdoem, mas que durante muito tempo era o homem que dava as rédeas. Hoje, não. Não dava um espaço para ela. Não dava espaço. E eu sempre falei para o presidente da confederação, o Roberto Gesta de Mello, abra o olho, porque vamos investir no feminino. Porque no masculino a gente tem... Inclusive pelo passado, né? Exatamente. Por uma questão de resgate, por uma questão de dar oportunidade mesmo da gente ver as meninas chegando. E aí você vê, de repente, uma Malren conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada. É sensacional. Aliás, eu fui o primeiro a dar uma abraço nela. Está aqui na pauta isso aqui. Então, os Jogos de Seul tem história? Seul tem história. Que foi o reencontro, né? Os jogos que reabriram. Porque você vai para uma Olimpíada em 84, com 94 países, aproximadamente 94 países, e vai para uma Olimpíada em Seul com 180 porque países. Houve o boicote em 84, em 80 você estava em Seul também. Em 88 estava em 80, esse aqui estava em 80, 84. Em 84, 88 e 96. O flecha, rapaz, esse aí é aprontaram ou não? Não, a gente não se cruzava. A gente quase não se cruzava, né? A gente era difícil. via assim no refeitório, que era o encontro geral da galera. Você tem uma ideia? A história que tem de Seul é a seguinte. Estávamos eu e o Aurélio sentados, ele assistindo ali, porque começa no peso pena, leve, meio sei o quê, tá, aquela coisa toda. Aí ele estava ali, assim, assistindo a competição, e ele bate na mesa. Pau! Vou ganhar essa Olimpíada. Falei, oi? Como é que é isso, mano? Vou ganhar essa Olimpíada. Ele ia lutar 2 dias depois. Estamos assistindo. Porra, isso, estava assistindo. O Aurélio não fez uma queda. Você pega aquela Olimpíada, ele não derruba, ele bota a regra embaixo do braço, vai para lá e entra, puxa, briga, os caras... Penalidade. O Aurélio foi, do início ao fim, estratégico pra caramba. O alemão, que não sei o que, gigantão, ele puxa, ele vai, ele briga. Medalha de ouro. Brother, quando aconteceu isso, eu fui lá na mesa. Pá! Vou ganhar uma medalha nesse negócio aqui. Não deu certo. Deu super certo. Eu fui para a final no 100 e ganhou a medalha no 200 metros. Então, assim, cara, essa energia, esse poder mental que é fundamental para o atleta ter sucesso. Ele precisa dessa conexão. E eu falo para o Aurélio isso, Pô, Aurélio, caraca, brother. Eu fui ali, ele falou, meu irmão, é por aí. Então, assim... Essa mesa deu um ouro e um bronze. Um ouro e um bronze. Falei, um ouro, assim... Só naquela mesa, 3 finais olímpicas, pô. Então, assim, isso... e sempre as pessoas perguntam, cara, foi importantíssimo.
Porque você extravasa e você parece que cria um mantra que te leva para a medalha. Pô, podia ter contado para você, né? Pô, ninguém não tava lá, a gente só se esbarrava no refeitório. Esse cara com milão pra caramba, meu. A gente sempre tem essa coisa da camaradagem. Sim. Pô, dentro da vila é fundamental. Você esbarra com um, esbarra com outro, conversa, bate um papo. O Zequinha Barbosa sempre foi o cara que contava piada. Demais. Direto. Ficava no início da noite, até boa parte da noite, contando várias piadas. O Joaquim Cruz era o cara mais introspectivo, mais quieto. Mais fechadão. Mais fechadão. E aí você vai mapeando cada um. Você vai conhecendo os seus companheiros de seleção brasileira. Cada um tem a sua mania, né? Cada um tem a sua forma de agir. Recordista sul-americano nos 100 e nos 200 metros por mais de 10 anos. 10 anos, né? Como é que foi isso? Você sobrava num grupo durante esses anos todos ou não houve uma evolução aqui no Brasil? Eu vou ser assim, sem falsa modéstia. Tá? Essa história de ser, né? assim, Os 100 durou 35 anos. 35 anos. Foi batido pelo Eric e depois pelo Bate. No mesmo ano. No mesmo ano passado até. 2023. Outro atleta... Mas um não foi reconhecido por conta do vento. Não, os dois foram. O que vale é o do Eric Felipe. Não, do Eric foi e depois o Bate bateu. Mas aí o vento estava acima do 2.0. Esse, o recorde hoje é 9,96, que é do Bate. É bem por aí. Ele bateu esse recorde, no Campeonato Brasileiro, no Troféu Brasil, ele bateu, correu 9,97 e o vento estava acima, 2,1 acima, uma injustiça. Ele passou muito mal, inclusive, e tal. Depois teve o Campeonato Sul-Americano, que o Eric bateu para 9,97, vencido por um menino da Guiana, que correu 9,87. Só que esse menino foi pego no doping. Caiu no doping. Caiu no doping. E aí o recorde do Eric estava ali. Só que um mês depois, exatamente um mês depois, o Bate bateu, correu 9,96. Eu não lembro onde foi a prova, mas vento legal, tudo legal, recorde sul-americano. Então, nós temos hoje 2 atletas, um com 9,96 e um com 9,97. Outro atleta a realizar o que eu realizei, e eu vou enumerar aqui, recordista brasileiro e sul-americano dos 60 metros, pista coberta. Do 200 metros, pista coberta. Mundial brasileiro e sul-americano, do 300 metros, pista coberta. Do 100 metros, do 200 metros, do 4 por 100, do 4 por 4 e do 300 metros outdoor. Foram 8 recordes brasileiros e sul-americanos. 8. Dos 8, eu ainda tenho do 200 metros pista coberta e do 300 metros outdoor. Todos os outros foram caindo. E faz parte. Natural, né? Normal. Mas se você pegar um atleta hoje, e ainda tinha um do 400, são 9, na verdade. Você pega um atleta hoje e disser para ele assim, velocista, do 100, e disser assim, corre um 400 para 44, 45, ele não vai correr. Não corre. Ele fala assim, pô, você pega em qualquer outro lugar do mundo, cara, o garoto vai lá e vai correr. Mas o brasileiro ainda precisa superar algo que é limitador, que é essa força mental. Por que eu bati tantos recordes? Por que existem ainda recordes meus que ainda estão aí? O do Joaquim está aí, vai ficar por muito tempo, porque é 1,44. Então você quer dizer o seguinte, que você atribui a falta de trabalho psicológico, vamos dizer assim, porque a preparação, então, ela é bem feita, bem executada, para que o cara possa conseguir chegar na marca. Com certeza. Então você diz que os atletas precisam se preparar mais mentalmente para superar essa marca. Você tem que estar lá. Tem que estar, né? Feliz ou infelizmente. Porque, assim, diferente de uma pessoa comum, de uma pessoa normal, ela vive agora. É aqui, agora. O atleta, quando começa a treinar e ele entra no alto rendimento, entra numa outra esfera, ele tem que estar lá. E lá a gente aim to the target e vai para o foco. É ali. Não dá para ter
pensamentos dispersos, não pode. Se isso acontecer, rola lesão, você não consegue o resultado, você fica frustrado, e aí você quer descontar na próxima, e aí você fica irritado, e você desconta na galera que está na arquibancada, você se torna mal educado. Isso acontece. É normal. No atleta de alto rendimento, por incrível que pareça, é normal. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos aqui o Thiago Braz, foi campeão olímpico no Brasil, superando o recordista mundial. O recordista mundial foi reclamar que o público estava... Desculpa, se você não está focado, você não chega. Então, isso é importante. Tem que trabalhar os mais variados aspectos. Vai ter vaia, vai ter gente vai ter... Não tem jeito, porque tem Brasil. E onde tem Brasil... Papo é outro, irmão. O que faltou em Barcelona para não vir a medalha nos 200? Essa foi... Me perguntam sempre qual o momento mais importante na minha vida como esportista. Eu sempre digo que não é uma vitória, não é medalha. É esse. Em 1992, eu estava pronto para ser campeão olímpico. Pronto. Assim, eu, Cavaleiro, nós fizemos o trabalho todo certinho. Talvez, em 91, eu tivesse que ter dado um tempo. Ou 90. Robson, vai pro Havaí, vai se divertir, vai surfar. Né? Tu gosta de surfar? Vai surfar. Vai voar de asa delta. Vai lá, cara, vai. Faltou isso. Eu comecei a ficar muito... o overtraining aconteceu. E o overtraining, quando acontece, você está bem fisicamente, você está tudo, está perfeito, alguma coisa não conecta, não encaixa. E uma engrenagem, quando não encaixa, não tem jeito. É que nem você... Pegada no kimono. Putz, aí a pegada por cima. Aí tem uns que... Aí você... tira, aí pegada aí você consegue tirar no cotovelo, então você passa por dentro, e você pegada aqui na gola, aí você a pegada na gola é arriscada porque você está dando praticamente as costas quando você vai para a pegada cruzada. Então, assim, esses aspectos são importantes. Eu estava pronto tecnicamente para ser campeão olímpico. Eu não descansei. Em 1989 fui número 1 do mundo, porque foi assim, 85, número 3 do mundo, 86, número 3 do mundo, 87, número 4 do mundo, 88, número 3 do mundo, 89, número 1 do mundo, 90, número 2 do mundo, e aí eu tinha que ter descansado. Ter me afastado um pouquinho. Deixa a turma se pegar lá, não tem problema não, daqui a pouco eu volto e isso aqui é meu. E eu não fiz isso. E aí eu fui 91, 92, 2 do mundo, 92, 2 do mundo, cheguei segundo do mundo, e aí o Michael Johnson se machuca, que é o número 1 do mundo. Falou, opa, é agora. Só que você paga o preço por andar no salto alto. No futebol é batata. Tá andando no salto alto, o time do lado de lá fica mordido. E aí os meus adversários começaram a falar, peraí, cara, a medalha ainda não é dele não, cara. E aí eles foram pro pau. E eu acabei ficando em quarto lugar, e eu lembro... Eu entrei na reta, agora eu vou, e não ia. Quando eu terminei em quarto lugar, que eu perdi a medalha de bronze para o Michael Bates, eu sentei na beira do gramado, na beira da pista, e chorava feito criança, mas eu chorava assim, copiosamente. E ali eu disse, não vou mais fazer, não quero mais fazer, não vou, acabou, chega para mim. E aí o Cavaleiro virou para mim e falou assim, Robson, fala o seguinte, vai descansar. Era para ter sido feito antes, né? Vai descansar, relaxa. Vamos treinar só para... Vamos levando. E aí, lembra que eu falei que a imprensa era fundamental para que a gente conseguisse... A imprensa começa a bater. Já está velho mesmo, é melhor ir aposentar, melhor aposentar, melhor aposentar, melhor aposentar. Falei, opa, é assim? Então, peraí. Desafiou o neguinho. E aí eu vou para Atlanta. Pois é, então. Então, em Atlanta, quer dizer que você pode dizer para a gente que em Atlanta, com revezamento, né, com bronze olímpico, foi a volta por cima. Foi a porrada na cara de um monte de gente. De um monte de gente. Que dizia, tá velho, não vai... E eu, para minha falta de sorte, eu chego na Olimpíada, eu sofro um acidente num carrinho indo para jantar. Um atleta da Índia, eu lembro, ele caiu em cima da minha perna.
putz, aí caramba, aí ficou a perna ralada, aquela coisa toda. E eu tinha, para o 200 metros, 2 dias. E para o 4x100, 5 dias. Falei, caraca, brother, eu acho que eu não consigo. E a perna doendo. Falei, meu Deus, aí fisioterapia intensiva, direto na sala, na fisioterapia, de manhã, de tarde, não ia nem mais para a pista treinar, não fiz mais nada. Aí fui para o primeiro tiro, doeu, falei assim, não dá para mim não. Aí, porra, mas não tem como, eu vou até tentar, mas não tem como. Aí fui para o sacrifício, corri a primeira eliminatória, tirei o pé. Tirei o pé, falei assim, não vou forçar uma barra, eu tô com 33, mano. Aí eu reuni a turma, eu, Arnaldo, Edson Luciano, Claudinei Quirino e o André. E começamos a conversar, falar sobre isso, sobre aquilo. Pô, a gente vai começar o 4%, como é que vai ser, como é que não vai ser. Não, a gente está treinado, não sei o quê e tal. Aí eu falei, meninos, eu queria lembrar uma coisa. Não são os mais velozes que vencem. Os Estados Unidos é um time fora da curva. Hoje a gente tem o Canadá que está fora da curva um pouquinho, mas o resto a gente está ali, cara. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Cuba, em 92, não tinha os 4 melhores corredores de 100 metros. E os caras foram bronze. Sabe o que andou? Aí eles, o bastão. Vamos fazer o bastão andar. O coletivo. O coletivo. Eu falo porque eu falo sobre o individual que me levou até 89 e depois a retomada, o recomeço é coletivo, é um trabalho de coletividade mesmo. E aí deixamos de lado esse negócio de Rio, São Paulo, frescurinha, palhaçada, vamos trabalhar para isso. E aí a gente foi para a primeira eliminatória, a gente ganhou a primeira eliminatória, ficamos em segundo, uma coisa assim, se eu não me engano. Voltamos no ônibus calados, quietos, concentrados. Aí, quando a gente chegou na vila, eu falei, tá vendo? Dá. Aí os meninos, fomos para a semifinal. E tem uma coisa que é assim, quem narrou essa final foi o Kleber Machado. Deveria ter sido o Galvão. O Galvão não narrou porque aquela história. Os neguinhos não vão chegar a lugar nenhum. Vão chegar. Aí, meu irmão, porque a gente estava se pegando em tudo para chegar em algum lugar. A gente estava se pegando em tudo. E é como o brasileiro. O brasileiro é dessa forma. Aí a gente apanha, para falar assim, não, mas eu vou fazer, eu vou conquistar, eu acredito. E a gente conquista a medalha de bronze. E foi uma resposta para muita gente, inclusive para a imprensa, definitivamente, para mostrar o seguinte, não é a idade, é o quanto você quer. Esse papo de, não está mais velho, tá velho, gente, está na cabeça. Poder do mental. Das pistas, você foi para a TV, virou comentarista, depois dançou no Faustão e foi campeão. Esteve na Fazenda, no Desafio Celebridade do Discovery Channel. Dá para resumir essa história aí, dessa outra atividade? Vou falar uma coisa uma coisa importante, inclusive. No Pan-Americano do ano passado, eu fiz um comentário que foi o seguinte. O PA, Paulo André, que fez Big Brother, cara, se tornou celebridade, né? Durante a carreira. E não foi no atletismo. E aí eu pergunto aos senhores, isso atrapalha ou contribui para ele como atleta? Fala. Isso aí, depende da pessoa, né? Eu falo de foco. De foco, sim. Atrapalha? Claro. Então, eu vou dar minha opinião. Em termos de foco, atrapalha. Mas naquilo que você falou da chavezinha do apoio de imprensa, pode ajudar. Aonde? Atrapalha. Porque a cobrança é grande. É grande, é. Os caras não querem o atleta, os caras querem a celebridade. Celebridade. Então, sentido, assim, sim. aí eu levei pancada pra caramba. Pô, os haters, porque você isso, porque você aquilo, porque você também fez. Eu falei assim, gente, só tem um detalhe. Eu, quando fiz, eu estava me divertindo, já tinha encerrado a minha carreira. Fato. Cara, eu me diverti na Dança dos Famosos, me diverti na Fazenda, me diverti no não sei o que, me diverti. E assim... Botou para fora. Ganhou, né? Ganhei. Eu não tinha responsabilidade de ter que estar no dia seguinte na pista para treinar. A minha responsabilidade era... Tudo gera em torno de uma responsabilidade que você tem com você e com
as pessoas que criam a expectativa de ver o Robson, né? Exatamente. Correto. Então fica aquela história, puta, o cara... Então, assim, se eu ofendi alguém de alguma forma, pô, eu peço perdão. Mas eu falo, o ponto de vista como comentarista, como analista do esporte, uma coisa é você ser celebridade no mundo artístico. Pega. E, meu irmão, quando você é picado por esse bichinho... E eu sei porque o... Cara, meu Deus do céu. Então, faz assim, conta aí mesmo como é que foi apresentar a abertura do PAN em 2007 no Rio. Teve duas vertentes, tem dois lados. O pre-show, né, que eles chamam de pre-show, ou show antes do show do Pan-Americano, foi sensacional. Eu e a Virna, a gente se divertiu horrores, mas muito. E aí aqui vai uma coisa que me incomodou um pouco, né? E a gente está entre amigos, vocês são meus amigos, são amigos que me acompanham há muitos anos. Durante o show, o pre-show, putz, foi legal, foi maravilhoso. Putz, eu falando para todo mundo, minha falecida mãe me vendo no Maracanã. Foi lindo, cara. Assim, a gente apresentando tudo aquilo. Eu digo o seguinte, olha, quando os brasileiros estiverem na pista, nas piscinas, vamos apoiar, galera, vamos cair para dentro, vamos colocar esses caras lá em cima, porque eles merecem. São os nossos heróis, são nossos guerreiros, não sei o quê, para assim, assim, assado. E se tivermos que vaiar, que sejam os adversários. Menino. Saí de lá, aquela coisa toda e tal. Robson incita vaias do... Caraca, mano. Falei, mas eu não disse isso. Você incita. Não, incita, não incita. Aí, o Comitê Olímpico do Brasil me liga. Uma pessoa do Comitê Olímpico do Brasil me liga e diz assim, Robson, você tem que escrever uma declaração se responsabilizando por você incitar. Eu falei, mas eu não fiz isso. Não, pega a fita, pega o que vocês tiverem que... Eu não digo para eles vai, não falo isso. Você não afirma, né? Eu digo, se tiverem que vaiar alguém, que sejam os adversários. E não os brasileiros. Caraca, mano. E aí, eu sei que me buzinaram no meu ouvido pra caramba, encheram o saco, até a hora que eu falei assim, olha só, não vou, se vocês quiserem me processar por alguma coisa, mas eu honestamente não tenho culpa, não. Porque o brasileiro, ele é assim, cara. Você vai para um estádio assistir um jogo de futebol, de um lado que está atacando, o time, a torcida oposta está vaiando, e o outro está apoiando. Então, o brasileiro é dessa forma. E eu não poderia nunca tirar essa característica do brasileiro. Até porque, durante a abertura... Oh, meu Deus do céu! Quando o presidente da República entra, nossa senhora, que loucura! Então, assim, a gente tem que dar a César o que é de César. O brasileiro, ele é emoção. Ele é... Momento, né? Ele é coração demais. Ele é aquele que... Por que Flecha, Robson Caetano falou, caraca! Porque eu entregava o que eu prometia. Falava assim, vou para a medalha, hein? Espera. Fui para o Pan-Americano em 91, vou para a medalha de ouro. É mesmo? Vou. Uma eu trago. Trouxe duas, cara. Então os caras, caraca! Eu cumpria o que eu assinava. Eu tive a oportunidade algumas vezes de entrevistar o Romário. E o Romário, no intervalo, falava fora do microfone, né? Por fazer 2 gols. Ele era danado. Porra. Desde garoto, conheci o Romário juvenil. Desse período todo, o que mais te orgulha e do que você se arrepende? A gente conversou até medalhista olímpico, recordista, campeão, Copa do Mundo, líder de ranking. O que mais me orgulha é... E do que você se arrepende? O que mais me orgulha é ter feito tantos amigos. Cara, eu tenho um orgulho danado. Não são muitos. Assim, eu tenho um monte de amigos. E assim, todos os amigos que eu tenho... por exemplo, você tem lancha? Não. Você tem lancha? Não. Nem lanche. Você tem apartamento em Dubai? Não. Não. Meus amigos são esses. São os verdadeiros, que a gente botou o pé na lama, botou o pé junto na lama, a gente cresceu junto. Caramba, a gente cresceu. Olha isso. Esse aqui é um encontro de amigos, não é um encontro qualquer, não é um bate-papo qualquer. É algo que nasceu
de um momento do esporte, cresceu, passou o tempo, a gente está afastado um do outro. De repente, a gente se encontra e fala assim, caraca, é verdade. E a gente se orgulha disso. Isso, para mim, tem um peso enorme. Agora, tem aqueles que se aproximam num determinado momento e usam isso e acabam te arrebentando. Isso é triste. Eu me arrependo de ter dado oportunidade a alguns falsos amigos. Disso é que eu me arrependo. Diz pra gente hoje, o que você faz? O que você está fazendo? Ih, rapaz, hoje eu sou embaixador. Assim, entre outras, eu sou personal trainer. Sim. Pois eu dou da área, né? Treinamento comigo, a porrada come. o couro come e a mãe não vê. E eu trabalho, hoje eu tenho um trabalho. Tenho um trabalho não. Hoje eu, junto ao governo do estado, um convite feito pelo governador do estado do Rio de Janeiro para ser embaixador de um projeto chamado RJ para Todos, que é um projeto incrível, que leva a cidadania para as pessoas. Cara, a quantidade de pessoas que não têm certidão de nascimento nesse estado é uma coisa inacreditável. Pessoas que depois de uma tempestade perde tudo, e aí a gente vai lá e a gente montou o SOS RJ para Todos, que leva todos os serviços, inclusive serviços de saúde para as pessoas, com testes de HIV, de sífilis, de hepatite, vacina contra gripe, enfim, todo tipo de serviço, menos título de eleitor. Mas todo o resto, a Fundação Leão 13 está junto com a gente, o Detran está junto com a gente. Então, é um trabalho conjunto que leva a cidadania para as pessoas. Isso, para mim, é um prazer enorme fazer, porque eu recebo as pessoas como embaixador, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, encaminhando as pessoas para onde elas têm que ir para retirar seus documentos ou fazer o seu trabalho. Hoje também faço parte do projeto Ídolos do Atletismo, mas que é um projeto que está um pouco mais distante de mim, né? Está bem mais distante de mim. Então, basicamente, hoje eu sou embaixador desse projeto. Muita gente associa Robson Caetano, trabalhou na Globo, fez isso, fez aquilo, está rico, e não é a verdade. A gente rala todos os dias, né? Eu herdei dívidas de um projeto social que eu criei, dívidas altíssimas, e que foram julgadas, foram para tribunais, foram julgadas e correram a revelia, eu nem sabia, e hoje eu pago o preço, até por confiar em pessoas que eu não deveria ter confiado, mas eu ando sempre de cabeça erguida, eu durmo tranquilo, eu não tenho problemas com ninguém, até porque eu procuro fazer o bem o tempo inteiro. Isso, para mim, é fundamental. Antes da... Fala. Qual é a uma curiosidade. Duas. Nunca quis atuar como treinador? Eu tive esse prazer durante quase 3 anos. Eu tive uma menina, uma atleta que, cara, Mariana, ela era uma menina que, como eu sempre digo, o brasileiro é coração. E aquela menina era coração demais, né? Muito. Porque quando você identifica, né, o atleta, você... que potencial, né? E tinha uma outra menina... Estimula, né? Exato. E tinha uma outra menina chamada Karen, né, que começou a treinar comigo, as duas meninas treinando comigo, e eu falava assim, cara, eu vou conseguir levar essas meninas aos Jogos Olímpicos. Eu prometi isso a elas. Só que durante o percurso, o treinamento para você chegar no alto rendimento é e quando você chega no alto rendimento é outro. É uma outra, e você tem que estar com a carapaça pronta para suportar. E nesse processo, elas não conseguem. Não consegue. Você aposta em alguém em Paris, 2024? O Darlan Romani é um nome que eu aposto, né? Além do Pio, no 400 com barreira. O 4%, a gente vai começar um campeonato mundial de revezamento esse final de semana, agora começa. O Brasil tem grandes chances, tem hoje 4 atletas correndo 10-0, né? 2 correndo 9 abaixo de 10 segundos, mas é como eu sempre digo, não é o cara, é o bastão. Se o bastão corre, tá tudo resolvido. Finaliza, Flash. A gente já tinha te falado já, aqui no Esporte em Cartaz, a gente no quadro final, a gente tem um pódio 1. Uhum. Quem você elegeria aí na sua caminhada esportiva como os 3 nomes que possivelmente te deram a base, a estrutura, para que você chegasse aonde você chegou?
E não vale família. Não. Tem isso. Ok. Primeiro nome que eu sempre falo sobre ele, eu falo aqui com um carinho enorme, chama-se Nelson Rocha dos Santos. Nelson, grande Nelson. Assim, tem gente que não gosta do cara, tem gente que fala mal dele, que... Assim, não é pelo fato dele ser meu amigo, assim, é pelo fato dele ser a pessoa que, comigo, sempre foi verdadeiro. Sempre. E me falava na cara, na lata, assim, ó, se não fizer, que ia na minha casa, jogava um balde com água na minha cara e falava assim, ó, vamos treinar. Eu falava assim, vamos treinar. Então, peraí que eu vou me arrumar. Não. Você vai pegar o ônibus, vai chegar lá e vai treinar na Vila Olímpica, lá em Jacarepaguá. Eu morava na Fazenda Botafogo. Eram 2 ônibus e eu ia para lá. Ele, O segundo nome que eu preciso, que assim, tem vários, né? Sônia Rissetti. Sônia Rissetti foi aquela que me descobriu, ela que achou o diamante dentro do charco e trabalhou no início, que me deu pão, me deu mel para comer. Achou o carvão. Achou um carvãozinho. Né? E me transformou no diamante bruto mesmo, no diamante mais bruto. E depois, bem, né? E depois lapidado por vários técnicos que por onde eu passei. E o terceiro, são 2, na verdade. Né? É igual pódio de judô. É igual pódio de judô. E os 2, por incrível que têm o mesmo nome. Carlos Alberto Cavaleiro. Tanto o pai quanto o filho. O pai, pelos conselhos que me dava. Cara, que saudade, cara. Porque assim, a referência de pai, eu não tive, né? Então, porra, eu lembro dos réveillões na casa dele e ele falava assim, filho, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. E ter o filho dele como meu treinador, cara. Um cara que eu virei para ele e falei assim, brother, tô a fim de ir para os Estados Unidos, vamos? Ele, bora. Eu falei, mas você tem? Eu falei, vou levar todo mundo. E ele saiu daqui, malas e malas, e fomos para San Diego. Ele se instalou em San Diego. Eu, posteriormente, acabei retornando para o Brasil. Ele ficou nos Estados Unidos. Hoje ele é cidadão americano. Por um desejo meu. Eu sempre tive vontade, depois de Los Angeles, de ir para os Estados Unidos e viver lá. E eu tive a oportunidade de viver lá e descobrir que não existe nada demais. Não existe segredo. É treino, é trabalho. Se você se dedica, os ares são outros, claro. Um ar, vamos dizer que seja um pouco melhor, a comida pode ser de repente, mas é treino, é trabalho. Então, seriam essas pessoas, essas três que eu colocaria no pódio aí. Obrigado. Foi uma satisfação. Obrigado pelo carinho. Muito bom. Não, foi demais. E você? Cara, tem que acompanhar a gente. Porque, ó, o Esporte em Cartaz não é só para falar do esporte de uma maneira, é para falar sobre vidas, sobre desafios, sobre recomeço, superações. E aqui você vai ter tudo isso. Valeu, guri.